E aí, pessoal do canal Bioatividades, professor Wellington aqui com vocês. Olha, a gente vive num mundo que é uma avalanche de informação, né? Chega coisa de tudo que é lado. Mas como é que a gente sabe no que acreditar de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar em como a ciência funciona para conseguir separar o que é fato do que é, bom, ficção. E assim ter respostas mais confiáveis. Bora lá? Para começar, queria jogar uma pergunta no ar. Pensa rápido. Cientista. Que vem na cabeça? Provavelmente aquela imagem clássica de filme, né? A pessoa de jaleco, sozinha num laboratório, de repente, eureka! Uma grande ideia surge do nada. Mas será que é assim mesmo que a ciência funciona na vida real? Então vamos direto ao ponto. Essa ideia precisa ser desconstruída. A primeira coisa para a gente entender é que essa imagem do gênio solitário, na maioria esmagadora das vezes, é um mito. A ciência, na verdade, é uma atividade social, um ciclo. Não é sobre um gênio ter uma ideia sozinho no escuro de jeito nenhum. O processo até começa como hipótese, claro, mas o trabalho de verdade, o que faz a roda girar, é quando essas ideias são compartilhadas com toda a comunidade científica. Ou seja, a ciência é, por natureza, colaborativa. Ela tem que ser pública. E o mais importante de tudo, ela se autocorrige. Ela vai mudando e evoluindo com novas evidências. Não é um livro de verdades escritos em pedra. Ok, entendi. Mas então, como é que essa comunidade inteira decide o que vale e o que não vale? Existe um mecanismo central para isso? Uma espécie de grande filtro da verdade? E aqui a gente tem o coração de tudo, o tal filtro da verdade em ação. Olha só o caminho. Um cientista faz a pesquisa, escreve o que descobriu e manda para uma revista especializada. E é aí que a mágica acontece, a chamada revisão por pares. O que é isso? Bom, outros especialistas da mesma área, de forma anônima, vão pegar aquele trabalho e analisar com uma lupa, procurando erros, falhas, qualquer coisa, até fraude. Só o que passa por essa peneira, por esse pente fino, é que é publicado. O resto é rejeitado. É literalmente o controle de qualidade da ciência. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Sem essa crítica de outros especialistas, uma descoberta, não importa o quão genial ela pareça, é só isso, uma opinião. É esse processo, essa correção que um faz no trabalho do outro, que constrói a confiança que a gente tem no conhecimento científico. Certo. Então, se o conhecimento que passou pelo filtro está nessas publicações, como é que a gente chega até ele? Para isso, é fundamental saber diferenciar os tipos de fontes de informação. Olha só essa distinção, que é super importante. De um lado, a gente tem o que chamamos de fonte primária. Pensa nisso como a ciência bruta, sabe? Os artigos originais, super técnicos, direto do laboratório para outros cientistas. Do outro lado, a gente tem a divulgação científica. São os livros, as reportagens, os documentários que traduzem essa ciência toda para o público geral, para a gente. As duas são importantes, mas o pulo do gato é saber diferenciar uma da outra e, principalmente, saber o que não é nem uma coisa nem outra. E é aqui que mora o perigo, pessoal. Sabe aquelas correntes de WhatsApp? Posts em rede social que ninguém sabe de onde vieram? Isso funciona exatamente como a brincadeira do telefone sem fio. A informação vai passando, sendo distorcida e, o pior, sem nenhuma verificação, sem passar por filtro nenhum. É o terreno perfeito para as notícias falsas, as famosas fake news, crescerem. Agora vamos fazer uma outra distinção que é essencial. A diferença entre ciência de verdade e algo que só se parece com ciência, mas não é. E antes, só um parêntese rápido, mas importante. Ciência e tecnologia não são a mesma coisa, tá? O objetivo da ciência é entender o mundo. Ponto. É entender como a natureza funciona. A tecnologia, por sua vez, pega esse conhecimento científico e usa para criar ferramentas, soluções para o nosso dia a dia. Elas andam juntas, mas têm objetivos diferentes. E a pseudociência, então? A gente pode pensar nela como uma ciência suja. Ela é mestre em usar um vocabulário que parece científico, sabe? Joga um quântico aqui, um energético ali, para parecer que tem base, mas não tem o rigor, a investigação por trás. Geralmente ela promete curas milagrosas, verdades absolutas e foge de qualquer crítica. O caso do homem de Piltdown, por exemplo, foi uma fraude que enganou a comunidade científica por décadas. Mas no final das contas, qual foi a ferramenta que desmascarou a fraude? A própria ciência, com seus métodos rigorosos. Beleza. Já entendemos o tamanho do problema. Mas e aí? Como é que a gente se defende disso no nosso dia a dia? Como é que cada um de nós pode virar um detetive da informação? Olha só, esse checklist aqui é uma ferramenta de defesa poderosa. Antes de acreditar em qualquer coisa, o pior, antes de sair compartilhando, a gente precisa passar por esses 4 pontos. Vamos lá. Primeiro, quem assina a matéria? É um especialista da área ou um perfil anônimo na internet?
Segundo, cadê a evidência? Onde estão os dados que comprovam isso? Aquilo que estão falando foi testado de verdade? Terceiro, existe consenso científico? Isso foi publicado numa revista séria? Passou pela revisão por pares que a gente viu? E quarto, muito importante, apela para a emoção. A notícia tenta te deixar com medo, com raiva, ou te promete uma solução milagrosa? Apelar para a emoção é uma tática clássica da desinformação. E olha, quando a gente começa a usar esse checklist, a gente está fazendo muito mais do que só checar uns fatos. A gente está, na verdade, adotando uma nova mentalidade. No fim das contas, a mensagem principal é esta: duvidar, questionar e, principalmente, checar a fonte. Isso não é ser do contra o chato, isso é pensar como um cientista. E hoje, numa sociedade que é bombardeada por informação o tempo todo, isso vira uma habilidade de sobrevivência. É um verdadeiro ato de cidadania para a gente se proteger e proteger quem está à nossa volta. Então, fica aqui a provocação final. Qual vai ser a próxima notícia que vai passar por esse nosso filtro? Começar a usar essas ferramentas é o primeiro passo para a gente navegar com muito mais segurança nesse mar de informação. A prática começa agora. Valeu pela companhia, pessoal, e até a próxima!